Tranquilo, bem? Silêncio, para frente, prestar atenção aqui para que possamos utilizar as perguntas da última aula, onde a gente parou. Na pergunta 6. Qual que é a pergunta? Também posso. Foi sexta? Pois. Você não vê, não vê. Mas eu respondo. Qual que é a pergunta? Aí, deixa eu ler a pergunta. É o meu objetivo. Diferencie Demiurgo. Agora segundo Platão. É Demiurgo? Demiurgo e chora. Mas também. Demiurgo é uma espécie de Deus, um construtor, um artesão. Ele não é um criador. O criador cria as coisas a partir do nada, como o Deus bíblico, por exemplo. Para Platão não há criação, porque o universo ele é eterno. É uma perspectiva diferente da cristã. Para os gregos, o universo ele sempre existe. Ele funciona numa dinâmica circular. Enquanto para os cristãos, uma perspectiva linear. Deus criou tudo a partir do nada. Na plenitude do tempo teria vindo Jesus Cristo para salvar a humanidade. E no final nós teremos o Apocalipse, o fim dos tempos. Para os gregos não tem começo e nem fim. O universo ele é cíclico. Ele nasce e morre constantemente, mas sempre existindo. Quando ele morre, ele já nasce novamente. Ele ressurge de suas próprias cinzas. Tem até um ser mitológico que simboliza esse fenômeno cíclico, que é a fênix, né? A ave que representa esse morrer e renascer constante do universo. O universo é eterno, ele sempre existiu e funciona de forma cíclica. Assim como as estações do ano. Nós estamos agora no outono, no inverno, na verdade. Né? O outono já foi. O outono foi de abril a junho. Em junho, final de junho, começou o inverno. O inverno vai até setembro. Setembro começa a primavera. Setembro, outubro, novembro, dezembro, começa o verão, vai até março. E aí volta de novo, outono, inverno, primavera. Então é ciclo. Para os cristãos, não. Criação, começo de tudo. Jesus Cristo na plenitude dos tempos, o fim dos tempos com o Apocalipse. Então o Demiurgo ele não criou, ele construiu. Ele é um artesão. Ele pegou a chora. A chora é uma matéria, mas é uma matéria indeterminada. Uma matéria sem forma. Uma matéria caótica. E aí ele vai moldar essa matéria dando forma a ela, inspirado no mundo das ideias. Então tudo que existe nesse mundo sensível, que é o mundo que nós vivemos, é uma cópia do mundo inteligível, que é o mundo perfeito. Está além desse mundo. O Demiurgo olhou para as ideias, para as formas perfeitas do mundo das ideias, pegou a matéria e moldou como um artesão, dando ordem para ela, transformando a chora, a matéria sem forma caótica, em cosmos. O cosmos é o universo. O universo com ordem. Então o caos é transformado em ordem pelo Demiurgo. Ele pega a chora, a matéria sem forma, a matéria caótica, e transforma ela em cosmos, em universo, dando ordem.
E aí o ser humano que existe nesse mundo, nós, por exemplo, somos uma cópia do ser humano perfeito que está lá no mundo das ideias. Como nós somos cópias, toda cópia não sai como o original. Toda cópia sai imperfeita. Por isso nós somos imperfeitos. Por isso tudo que existe nesse mundo sensível é imperfeito. Por quê? Tudo que existe aqui é cópia da ideia perfeita, que está lá no mundo das ideias. Então essa é a perspectiva de Platão. Demiurgo é uma espécie de Deus, mas não é um Deus criador, é um construtor. É um artesão que pegou a chora, a matéria sem forma, e deu forma para ela. Pegou a matéria caótica e transformou ela em cosmos, em universo, em algo ordenado. Próxima questão. Como se dá o processo de conhecimento segundo Platão? Segundo Platão, todo conhecimento começa com a sensação, com os sentidos, com os 5 sentidos. Mas os sentidos, eles nos enganam. Nós não podemos confiar nos sentidos. Por isso, o conhecimento dos sentidos deve evoluir para o conhecimento da razão, da inteligência. Então nós temos que superar o conhecimento sensível, desenvolvendo o conhecimento da razão, da inteligência, que é o conhecimento racional, que é o conhecimento das ideias. As ideias são perfeitas. As coisas sensíveis são imperfeitas. Somente a razão pode nos fazer conhecer o mundo ideal, o mundo da perfeição, que é o mundo inteligível. Os sentidos só podem conhecer esse mundo, que é um mundo ilusório, é um mundo de sombras, de aparências. Esse mundo aqui tudo é passageiro, tudo é enganoso, tudo é ilusório. Então, o processo de conhecimento começa sempre com os sentidos, mas nós não podemos confiar nos sentidos, porque eles nos enganam. Visão, audição, tato, paladar, olfato. Quem nunca se enganou com a visão? Já cumprimentou alguém achando que era conhecido? E descobriu que não era quem você achou que era? Já teve a sensação que alguém te chamou, você foi olhar, não tinha ninguém te chamando? Já sentiu o cheiro do lanche achando que era uma coisa, chegou lá e era outra coisa? Já colocou uma coisa na boca, sentiu um gosto, depois viu que era outra coisa? Hoje em dia tem, ou boa parte das coisas que a gente come é de sabor artificial. Você põe um negócio de morango na boca. Camisola. O sabor é de morango. Mas o conteúdo é morango? Não, o conteúdo é branco. Conteúdo é branco. Sabor de chocolate, de menta. 2,5 limão. 2,5 limão? 2 limão? É. 2,5 De menos que, né? Você já viu? Tem alguns. Eu já vi torcida de costela, né? Costela com limão? Eu já vi 2,5 limão. 2,5 limão? Tem de pimenta, de costela, de queijo, De chuva. de churros. Aqueles torcida? É. Tem chiclete. Nunca vi churros, não. Tem não, essa salgada, não? Tem napolitano. Salgadinho doce, né? Salgadinho torcida. O que você viu de churros? Eu já vi os bombons que vendem na escola aí. De churros, né? Os bombons. É, tem um povo que faz bombom de churros, não? Nossa, vai falar que você nunca viu? Recheio é churros. É, ué. Churros demais, não. Não.
sentidos nos enganam, não podemos confiar neles. Só a razão, a inteligência pode nos conduzir ao conhecimento das ideias perfeitas, ao conhecimento racional. Próxima questão. Diferencie doxa e opinião de Platão. Já viu água com gosto de whisky? Água com gosto de whisky? É, a região escreveu. Então, o conhecimento dos sentidos, ele produz doxa. O que é doxa? Doxa é opinião. E opinião, como diz o ditado, é igual o quê? É igual o cu, cada um tem o seu. É igual? Viu a foto? Todo mundo tem o seu? É mesmo. Tem? Todo mundo tem o seu? Eu tenho o meu, que o meu tá meu. O seu? Não, o meu não, o meu tá Todo aqui. mundo tem o seu, não? O meu tá aqui. Eu também. Ainda bem que eu não vejo ninguém, ó. Seu nome é ninguém. Ah, o seu é com os meus todos? O meu é meu e eu compartilho com ninguém. Como diria o Devir Fidex, órgão excretor não reproduz. Aqui eu não falo pra dentro nada, né? Só sai. Eu só saio. Aqui é só saída, não é de entrada. Até quando a gente gosta de cruzar com outros candidatos. Aí, eu mano, Hein? Raíssa. Hein? Então, dá sua opinião. A opinião ela é particular, individual. O seu irmão dela também, viu? Então, opinião não é conhecimento. É o quê? Opinião não é conhecimento. Vem de Deus, pai. Episteme é ciência. A ciência busca ser universal. O que é ser universal? Vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Opinião é particular, cada um tem uma. É igual guais de copa, todo mundo tem o seu. É? Opinião é particular, é individual. Diferente da episteme, da ciência, do conhecimento que busca ser universal. O que vocês aprendem de filosofia, de física, química, biologia, é a mesma coisa aqui, é a mesma coisa nos Estados Unidos, é a mesma coisa na Europa. Por quê? Porque é universal, vale em qualquer tempo, em qualquer lugar. Agora a opinião. Cada um aqui na sala tem uma opinião diferente sobre os mais diversos assuntos. Eu tenho a minha opinião, vocês têm a vocês. Ele acha que era Opinião de quê? Opinião particular. Qualquer opinião. Exemplo, aborto. Cada um tem uma opinião diferente sobre aborto. Você é a favor ou você é contra? Sobre armas. Cada um tem uma opinião diferente sobre armas aqui. Pena de morte. Cada um tem uma opinião diferente. Religião. Cada um tem uma opinião diferente. Agora, física, a lei da gravidade. Cada um tem uma opinião diferente sobre a gravidade? Não. A gravidade é uma só. Pula lá de cima pra você ver se ela vai funcionar. Ela não vai te atrair para cima da mesa, vai esborrachar aqui. Você pode até ter uma opinião diferente, mas se você for tentar provar que sua opinião diferente é certa, você vai se ferrar. Vai virar asfalto. Isso é algo legal. Opinião é particular. Asfalto. Ciência busca ser universal. Aproximado, não chega a ser tão exato porque tem as circunstâncias que podem afetar. Por exemplo, a resistência do ar faz com que os corpos caiam na mesma velocidade. Se não houver resistência. Se houver, aí os corpos podem cair de forma diferente. O livro é a folha, eu já fiz aqui para vocês verem? Já. Só o livro é a folha,
Não fez não, fez de novo. Eu lembro que fiz a bolinha de papel, Uma caneta Sim. amassada. e ela plana. Papel ou livro? Se eu soltar os dois ao mesmo tempo, qual vai que é primeiro? Ele tá verdade. Por quê? O gato tá pesado, ele tá Eram juntos, por quê? Porque não precisa resistência mágica. Essa folha aqui pegou o vácuo, né? No vácuo todos os corpos caem na mesma. Agora separa. Se eu soltar assim, O eclã que eu vou. ele vai cair primeiro. Mas se eu fizer uma bolinha de papel, Vai caindo. ele vai sofrer, tem o mesmo peso. Vai sofrer a mesma resistência. Cai o primeiro. Caiu não. Cai o primeiro. Não, o papel, se ele estiver aberto, ele sofre mais na resistência do ar. Se ele tiver uma bolinha, ele não sofre. E aí cai na mesma velocidade que o. Então a questão aqui é a resistência do ar, e não o peso. Então isso é universal. A água no nível do mar vai ferver sempre a 100 graus Celsius. E vai congelar no nível do mar sempre a 0 graus Celsius. Isso é universal. Yes. Oi? Quanto você acha que vai congelar com 0 grau? Só você testar que você vai ter. Tem lugar que Na vai verdade, 0 grau nem nem precisa testar. Oi? Tem lugar que vai 0 grau nem delas. Então, Quando faz 0 grau, a água congela. se você colar naquele lugar. Se não congelou, porque não era 0 grau. Lugar do sul. Então, 0 grau, a água congela. Depende, se a temperatura não tiver 0 grau, 0, chegou em 0, ela congela. Quando neve só congela. Oi? Quando neve congela. Vai popular em cima. Quando a neve já era congelada caindo do céu. Então, popular em cima fica grão. Popular em cima cai no pé. Depende. Depende. Ela vai congelar por cima, não Isso. por baixo. Agora, se estiver muito abaixo de 0, pode ser que congele tudo. Ele vai fazer uma crosta maior, você pode pisar em lugar. Depende da temperatura, né? 0 vai congelar pelo menos a superfície. A água de baixo ela vai estar 0. Se ela estiver no estado líquido ainda é porque ela não está em 0 ainda. Pode estar 1 grau. 1 grau não congela, 0 congela. 100 graus ela evapora. 0 ela congela. Por isso que no deserto não tem nada. Na verdade, tem. Na verdade, com 100 graus ela começa o processo de ebulição, né? Ferver. E aí, fervendo, ela vai evaporando. Então, são alguns fenômenos aí universais, são conhecimento, não é opinião. Ah, eu acho que ela pode congelar a 50 graus. Né? Você pode achar o que você quiser mesmo. Mas você não vai conseguir provar essa merda que você está achando. Eu acho que a vacina não funciona. O problema é seu, não toma. Vou morrer também. Dá jacaré, hein? Ciência está aí. A parcela considerada da população, ela não é 100%, porque nenhum fenômeno da natureza é 100%. Toda ciência trabalha com probabilidades. Mas a probabilidade, a chance é muito alta para ser considerada uma teoria. Então, o calor dilata os corpos. O que significa isso? Dilata. O ferro, por exemplo, o calor ele vai dilatando. Derrete. Vai esticando, né? Vai. Até ele virar um, eu acho. Mas isso é tudo os corpos, não só o ferro. Nosso corpo também, o calor. No calor, os nossos poros vão se abrindo, vão eliminando água. Para quê? É o suor. Qual que é a função do suor quando está calor e os nossos poros abrem e eles saem?
para tentar manter a temperatura do nosso corpo na temperatura normal, por volta dos 35 graus Celsius. Essa é a temperatura normal do corpo. Acima de 37 já é considerado febre. E aí já não é temperatura mais normal. Se o seu corpo tiver uma temperatura acima de 37, já indica aí que há algum BO acontecendo no seu corpo. Ou hipotermia, quando o seu corpo está muito abaixo também. Pode ter vários BOs também acontecendo. Pode ser pressão baixa, pode ser um negócio aí. O seu corpo não ficar naquela temperatura na casa de 35, 35, 36. Oi? Aí você começa a ficar gelado, não deve vocês tá frio, né? Meus pés rapidão. Então isso é conhecimento, é ciência, é universal. Não é opinião. Próxima questão. Diferencie dialética, indicência, metempsicose e inatismo. Segundo Dialética é o diálogo crítico. Segundo Platão, a filosofia ela se desenvolve através da dialética, ou seja, através do diálogo crítico. É preciso você confrontar ideias. Confrontando ideias, você consegue ver quais delas são as mais consistentes. Uma ideia, ela precisa ser colocada em enfrentamento contra a sua ideia contrária. Se ela não resistir à ideia contrária, é porque ela não era uma ideia consistente. As obras de Platão todas foram através, ou pelo menos as que chegaram até nós, a maior parte delas foram através de diálogos. Dialogavam ali através desse diálogo crítico, do questionamento, ideias, concepções iam sendo colocadas à prova. E a maior parte delas não resistia. Tanto que Sócrates, que era o personagem principal, chega a uma conclusão: só sei que nada sei. Mas pelo menos eu sei que não sei. Tem gente que não sabe e acha que sabe. Porque não coloca as suas ideias em confronto. Não, eu acho que eu sei de tudo. Você só acha isso porque você nunca colocou as suas ideias para debater com alguém que entende tanto ou muito mais do que você sobre aquilo. Hoje em dia isso é chamado de efeito Dunning-Kruger, que foi um teórico da psicologia que mostrou que quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que sabe. Olha só a contradição. Quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Mais certezas ela tem. Mas aí então quando a pessoa acha que ela não sabe realmente, ela sabe não. Quanto menos ela sabe, mais ela acha que sabe. Por quê? Porque tem muito mais coisas que ela ignora, mas ela acha que tudo que ela sabe é verdade. Ela nunca colocou em xeque, ou em contradição, ou em confronto as ideias que ela acredita. Eu acredito em Deus. Você nunca viu as outras posições. Você não sabe nem o que falam sobre Deus. Os ateus, os agnósticos. Ah, Deus existe sim. Você tem aquela certeza. Mas aí, e se suas ideias forem de acordo com as ideias mais representadas da sociedade? Nunca é. Não dá para chegar a essas conclusões sozinho. Só porque você acha que é verdade, não significa que é verdade. Porque quanto menos você se expõe ao confronto de ideias, menos consistente é as suas ideias. Ela só ganha consistência se ela for confrontada com outras. E aí você precisa reelaborar as suas crenças e transformá-las em uma coisa com mais casca, mais casca grossa para poder lidar. Senão você abandona. No confronto ali eu tomei uma surra. Mostrou que essa ideia que eu acredito é uma balela. Então o diálogo crítico ele é fundamental para isso. O Platão lá no mundo antigo. Eles estavam criticando os sofistas. Os sofistas se acreditavam sábios, os mestres.
começaram a criticar. Peraí, o relativismo. Tudo é relativo. O relativismo de um Protágoras, por exemplo. Vamos lá, vamos ver se essa ideia é consistente. Se tudo é relativo, a frase tudo é relativo também é relativa? Se ela for relativa, então nem tudo é. É questão de lógica. Se tudo é relativo, a frase tudo é relativo. Quer dizer que nem tudo é. Então essa ideia não tem como. Então, sua ideia de consistência, você tem que debater com todas as outras ideias para que a sua ideia seja consistente. Seja cristalizada. Você pode não abandonar ela, mas você vai ter que arrumar argumentos melhores para defender ela. Mas então, você falou exemplo De Deus. se você acredita em Deus, mas aí você começa a descobrir as outras fases. As outras religiões, por exemplo. Mas aí você E aí, continua- como é que você vai me dizer qual Deus de qual religião é o verdadeiro? Por que é o seu? Ah, porque tem milagres. Espera aí, tem milagres em todas as religiões. E aí? Então, Hã? Não. Mas aí entra o quê? Não pode ser. Universal. mas aí Você então, pode ter sua fé, beleza. Mas não quer dizer que sua fé é superior, é a verdadeira, é universal, todo mundo é. Não. É a minha, é a que me faz bem, é onde eu me identifico. É. mas então, Agora, se você querer falar, a minha religião que é a verdadeira, a sua é do capeta, do demônio, do diabo, Satanás, você vai para o inferno e está ferrado. É o que acontece. A galera quer dizer que boa parte das pessoas acreditam que a sua religião é verdadeira e que a dos outros é tudo errado. Então só ele que está certo, tudo errado. E não é da dele. Então vamos confrontar. mas aí então todas as ideias não são consistentes. Tem algumas que resistem, né? Mas são poucas, né? Igual as que eu falei aqui da ciência. Quase nenhuma delas dá para você refutar. Aí da gravidade. Como é que você vai refutar a lei da gravidade? Então você tem uma ideia, mas você tem que refutar ela. Você tem que colocar ela à prova. Diálogo crítico. Senão, sua ideia não sustenta. É uma crença pueril, infantil. As crianças acreditam em Papai Noel, Coelho da Páscoa. Isso existe. Eu acredito. Qual que é a diferença do Papai Noel, Coelho da Páscoa para Deus? Como criança. Não existe. Ninguém existe. Eu não sei se Papai Noel, a gente sabe que não existe, tem Coelho da Páscoa. Agora Deus não dá para saber. Um pouco mais complexo. E aí entra o problema também, o ateu. O ateu diz que Deus não existe. Isso é uma crença também. Então, de alguma forma, o ateu acredita em alguma coisa, ele acredita que Deus não existe. E tem como provar que Deus não existe? Não. Não tem como provar que ele existe. Nem que existe, nem que não existe. Mas ele não Fé existe e como, particular. ele não existe. É questão de fé. E fé justamente é acreditar naquilo que você não vê. Aquilo que não tem como provar. Se um dia for possível provar cientificamente que Deus existe, não é preciso mais fé nem religião. A fé só é necessária por quê? Porque não tem como provar cientificamente. Então a fé é tipo algo ilusório que faz para você acreditar em algo quando você Tem dois filósofos que falam sobre fé de forma muito interessante. Pascal, a fé é uma aposta. O negócio é apostar que Deus existe ou não existe. Não dá para saber se você vai ganhar ou não a aposta. Mas ele fala, peraí, mas essa aposta tem possibilidades. Se você apostar que Deus não existe e ele existir, você está fudido, você vai pro inferno. Se você apostar que Deus não existe. acreditar, porque né, no final Vai falar, são quatro possibilidades. Se você apostar que ele não existe e existir, você vai pro inferno. Se você apostar que ele não existe e ele não existir, não vai ter nem como você comemorar por estar certo, porque acabou depois que você morreu. Você morreu, não viu. Acabou. Morreu. Mas ele, estava certo, não tem como nem ser memorial, estava certo, eu não fiz isso. E nem tem como, né? Porque Agora, se apostar que ele existe e ele não existir, não vai acontecer nada. não vai acontecer nada. Então, resumindo, Você vai morrer, não vai ter nem como você ser pior, que desgraça, porque eu fico.
acreditar nessa merda. Porque você acredita. Então, resumindo. Agora, se você apostar que ele existe, você tá feio. Então, é melhor. Então, das 4 possibilidades, só uma você tem chance de saber. E aí, professor? Uma outra tem uma chance de você se fuder pra caralho, e as outras 2 você não vai nem se fuder e se dá bem. Você acha que existe inferno? Oi? Você acha que É a existe mesma coisa. inferno? Vai, é questão de fé. Eu, particularmente, não acredito. Acredita? É questão de fé, pessoal, depende bastante de cada um. Eu não acredito. Por quê? Se dizer que Deus é amor, como que um ser que ama faria algo para castigar eternamente os seres que ele ama ou que ele diz amar? Eu não consigo entender essa perspectiva de amor. Aí você fala, mas aí não é Deus, é uma escolha do indivíduo. Mas peraí, como é que é essa liberdade? Porque se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que você vai fazer antes mesmo de você fazer. Então, antes de você nascer, Deus já sabe se você vai para o inferno ou não. Então, por que Ele te fez saber que você vai para o inferno? Como que você tem, se antes de nascer já estava, ou Deus já sabia? Não, depende. Tem gente que acredita tipo, nesse negócio já. Deus já sabe, beleza. Mas tem gente que não acredita que está tudo destinado. Na hora que você vai fazer o que você quer. Está destinado Não, a aí vida entra boa, uma verdade. posição livre-arbítrio com onisciência divina. É contraditório. Mas se Deus realmente existe, por que e ele determina tudo que no início e fim da vida? Então por que as pessoas se suicidam? Pois é. E suicídio vai para o inferno. Já predestinou quando Segundo a religião cristã. Se você suicidar, você vai para o inferno. Então, ó, uma pessoa com depressão, ela está com problemas genéticos, biológicos, que induzem ela a ter comportamentos suicidas. Então, ela já não está mais sobre o pleno uso da razão ou do livre-arbítrio. Uma pessoa com depressão, ela suicida. Como é que Deus vai tratar isso? Praticamente todos os suicidas têm algum tipo de transtorno psíquico. Meu avô fala assim, ó, não. Se a transtorno psíquico é uma doença, se a doença não é escolha da pessoa, porque essa doença geralmente ela é genética. Quem fez os genes? Deus. Ei, professor, meu avô fala assim. Não é isso que a religião diz? Não, se Deus existisse mesmo, ele vinha aqui, ó, como é que tá o mundo. Ele fala dele. Se ele existisse mesmo, ele tinha vindo aqui. Principalmente na época da pandemia, ele tem razão nisso mesmo. Então, é complicado, porque se Deus é bom, se Deus é amor, de onde vem o mal? É outro problema. Então, vamos lá, o capeta é uma criatura de Deus. Foi ele que fez, segundo a foi o anjo, caiu do céu. Lúcifer, o anjo luz, que se rebela contra Deus. Mas vamos lá, estamos falando aqui de criação. Demiurgo não cria, Deus cria. O que é criar? Fazer algo a partir do nada. O capeta tem capacidade de fazer algo do nada? Não, ele não é Deus, ele é criatura. Criatura não cria, criatura no máximo inventa. O que é inventar? Pegar algo que já existe e fazer outra coisa. Então o capeta não inventou o mal já existia. O capeta só escolheu o mal. Então quem criou o mal foi Deus. Aí é um problema para os teólogos. Hoje a gente estava falando na aula que os dinossauros vieram antes da primeira civilização humana. Como é que Deus então criou o mundo, sendo que ele, no sétimo dia, ele colocou os humanos? É outro problema. Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou. A galera acredita, por exemplo, uma galera maluca aí na internet, na teoria da Terra jovem. A Terra tem 6.000 anos de idade. É igual o trem da Terra plana. A Terra não é plana. 6.000 anos de idade. Os dinossauros estavam na Arca
arca de Noé. Como é que os dinossauros estavam na arca de Noé e não comeram os outros animais? Ah, o tiranossauro era vegetariano, porque foi encontrado vestígios de vegetais. Era vegetariano não, era vegano não, herbívoro. Vegetariano é ser humano, herbívoro, novo ponto. Então o tiranossauro é herbívoro, porque tinha vegetais no estômago do tiranossauro. Olha o nível da pessoa que defende uma merda dessa. Tiranossauro come o quê? Carne de outros animais, que são herbívoros. Então o vegetal está lá dentro, lá no tiranossauro, seu idiota. Limitado. Deixa de ser burro. Estuda. É foda pra caralho. Tem muita gente aí na internet falando merda. Danado. Não passa por um diálogo crítico. Não coloca as suas ideias e teorias à prova. E aí? Então o Dani Krugman estava certinho, né? Quanto mais ignorante é um sujeito, mais ele acha que sabe. Mais certeza ele tem. Quanto mais um sujeito sabe, mais ele sabe que não sabe. Um cientista ele tem muito mais dúvidas do que certeza. Peraí, parece conseguir, mas eu não tenho certeza. Tem dúvidas. Por quê? Então você tem que usar o diálogo crítico para você realmente... Para tudo deveria ser, segundo Platão. Professor, E usar isso para a vida. o que você acha das pessoas que comem Ah, é história, né? O que você acha das drogas? É algo completamente antinatural. O que você acha das drogas? O povo fala que só come trem de massa, né? Ah. E o animal quanto mata também, cara. Vamos lá. Eles usam alguns argumentos. Nós não temos a arcada dentária de animal carnívoro. Beleza, não temos mesmo. A arcada dentária nossa é de animal herbívoro. Ou seja, como vegetais. Mas foi comer carne que deu a nós uma vantagem. E como que nós passamos a comer carne crua igual aos outros animais? Não. Nós, com a nossa inteligência, desenvolvemos o fogo. E aí a gente assa a carne. Assando a carne, você acelera o processo de putrefação dela. E aí ela fica mais digestível para o seu estômago. Mas mesmo assim o seu estômago ainda tem dificuldade. Por isso que quando você come carne, você fica rotando ela um tempão. É indigestivo. Para nós. O nosso organismo, que naturalmente, biologicamente, não é constituído para ele. Mas a carne foi fundamental para o desenvolvimento do cérebro, para que o nosso cérebro tivesse vantagem. Então, à medida que nós fomos evoluindo no processo evolutivo e fomos adotando dietas variadas, comendo outras coisas que não só vegetais, isso foi no processo de seleção natural, nos destacando dos outros animais. E aí, um sujeito que hoje, por exemplo, é vegano, ele tem seríssimos problemas. Ele tem que fazer reposição de um monte de coisa, para poder principalmente ter o consumo diário mínimo necessário de proteínas, de várias outras vitaminas que você encontra só em alimentos derivados de animais. Porque o vegano não come nada de origem animal, não come leite, tem proteína pra caralho, não come ovo, tem muita proteína também. Então pessoas que são veganas, elas têm um cérebro Não. Mas ela tem deficiências em nutrientes. E isso pode também gerar problemas no desenvolvimento cerebral. Porque se falta alguns nutrientes, igual uma criança. Uma criança, ela não tiver uma dieta saudável, se ela passar fome e necessidade, o cérebro dela não desenvolve direito. Entendeu? e a infância é a fase mais crítica. Mais crítica. Se passou fome ali, depois você pode comer mais, né? Mas seu cérebro já cresceu comprometido. Já se desenvolveu comprometido. Aí, Luiz, Não é não, é mesmo.